é tirar a avareza do coração do homem. Jesus ensinou isso. Essa mulher deu mais do que todos, porque todos deram do que estava sobrando, mas ela, de toda a sua pobreza, deu tudo que ela tinha. Ou seja, é uma mulher despojada. Zaqueu, ele fez o quê? Eu resolvo, Senhor. Olha o que Zaqueu ele disse, ó. Olha o que Zaqueu ele disse, ó, Lucas 19:8. Ó, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que? Desapego, tirando a avareza de dentro do seu coração, despojamento. Quando Jesus ele fala para o jovem rico: vai e vende tudo e dá aos pobres, Jesus não queria tirar o dinheiro dele para montar um templo, para montar uma igreja, para pintar a parede, para colocar um telão, sabe? Para ser uma pessoa famosa, para ser uma pessoa vista pelos demais, sabe? Um popstar. Não, Jesus ele não pediu o jovem rico para dar o dinheiro dele para isso. Jesus ele pediu o jovem rico para dar o dinheiro, toda a riqueza que ele tinha para os pobres, para arrancar uma coisa dentro do coração dele que se chama avareza. Mas hoje eles ensinam, torcem a palavra de Deus para poderem cumprir um propósito que eles têm, um propósito mau dentro do coração deles. Então, continuando aqui, para a gente encerrar, continuando no versículo 4 aqui, Mateus 15:4, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Então, havia um mandamento, e há um mandamento, onde diz, se eu não me engano é o 4º mandamento, que manda nós honrarmos pai e mãe. Mas olha o que os fariseus diziam aqui no versículo 15, mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai, a oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então havia essa questão dos fariseus falarem para aquelas pessoas: se é oferta ao Senhor, então você não precisa de honrar seu pai e sua mãe. Ou seja, se é oferta para o Senhor, traga. Se seu pai tiver com a luz, com a água sem pagar, deixa cortar a luz do seu pai, trazendo para os dias de hoje. Deixa cortar a luz da sua mãe, a água. Deixa de comprar um leite, que sua mãe precisa, seu pai precisa. Traga. Traga para nós, fariseus. Nós somos homens de Deus, nós somos espirituais. Nós somos espirituais demais. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Mas uma coisa eu te falo, amados: o maior embate que Jesus teve na Bíblia não foi com pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam a sua palavra. O maior embate que Jesus teve na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, foram com os religiosos da época, porque eles eram hipócritas, fingidos. Eu não vejo Jesus tendo embate com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com a mulher sirofenícia. Eu não vejo com o centurião de Cafarnaum. Pelo contrário, ele elogiou o centurião de Cafarnaum, ele elogiou a fé da mulher sirofenícia, a fé do centurião de Cafarnaum. Mas os religiosos era toda hora. Jesus, lá em Mateus capítulo 23, chama eles de hipócritas, se eu não me engano, umas 8 ou 9 vezes, de hipócritas, fingidos. Por quê? Porque aqui é oferta para o Senhor, então traga. Aí Jesus está falando assim, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Qual que é mais importante? Cumprir o mandamento de Deus ou cumprir uma tradição? Jesus está falando: vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus, que o mandamento de Deus é mais importante do que a vossa tradição. Aí Jesus ele cita Isaías aqui, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, que Deus olha aqui, mas o seu coração está longe de mim. Então eles achavam que estavam fazendo a coisa certa para Deus. Eles adoravam a Deus, honravam a Deus com seus lábios, mas o coração, aquilo que Deus via realmente dentro do pensamento deles, estava longe de Deus, porque eles eram fingidos, eram hipócritas, Eles professavam uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade, Esse povo vinha e adorava a Deus. Lá em Jeremias vai dizer o quê? Jeremias, vai lá na porta do templo,
Templo, templo, templo, templo do Senhor, eles diziam isso. Olha o que diz aqui em Jeremias, ó. Olha o que Jeremias, o que Deus falou para Jeremias, ó. A palavra que foi dita a Jeremias capítulo 7 aqui, ó. Deus falou assim para Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor, ou seja, ali no templo, lá em Jerusalém. Aí Jeremias, ó, Deus mandou Jeremias falar: ó, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Porque o fariseu, ele ama templo, né? E diz assim, ó: mas se devera melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Ou seja, mais uma vez, o órfão, a viúva, o estrangeiro, Deus se preocupava com essas pessoas. Essas pessoas eram designadas como pessoas que não tinham muito o que fazer, porque todos aproveitavam dessas pessoas. Deus ilustra de 3 formas: órfão, estrangeiro e órfão, viúva e estrangeiro. Eram pessoas tidas como desamparadas. Então Deus está falando: não vem aqui falar templo, 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 templo do Senhor, não, trazendo para os dias de hoje. Não vem aqui dar glória, 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 aleluia, e deixem de fazer o bem, não. Isso para mim não resolve. Vocês não me convencem dessa forma. Vocês falam glória, 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 aleluia, 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 mas quando vocês estão no seu dia a dia, quando vocês estão ali no seu dia a dia, vocês cometem a maldade, vocês derramam sangue, vocês são idólatras, vocês deixam de fazer o bem. Então não adianta. Por quê? Porque com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Vocês não fazem aquilo que eu quero. Então, continuando aqui, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Adoram a Deus em vão. Por quê? Porque ensinam doutrinas que são preceitos dos homens, ou seja, ensinam ensinamentos que são regras. Preceito é regra, que são regras dos homens. Então está adorando a Deus em vão. Por quê? Porque quando eu deixo de ensinar a palavra de Deus para ensinar aquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho certo, eu estou adorando a Deus em vão. Aquela pessoa que está me seguindo, que está adorando a Deus, que aprendeu coisas, ensinamentos meus, humanos, ensinamento humano meu, ela está adorando a Deus em vão, não em espírito e em verdade. Então, só para encerrar, olha o que diz aqui, ó. Paulo fala para Timóteo, ó, 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 e verso 2, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então as pessoas se apostatarão da fé, ou seja, vão se esfriar. Por quê? Não é porque não vai num templo, não. Não é porque ela não está lá dentro de um templo, não. Ela vai se apostatar por quê? Porque alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Pelo contrário, ela vai em determinado local, não todos, tem muitos locais sérios, homens de Deus, mas ela vai até determinado local, em vez dela estar aprendendo a palavra de Deus, ela vai estar dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou seja, ensinamentos de demônios, pela mentira de homens, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que Jesus ele fala aqui, ó? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Quando o homem ele ensina, ele está sujeito a vir um espírito enganador, a usar a vida dele para ensinar coisa errada para as pessoas. Por quê? Porque isso aqui quem vai ensinar não é demônio, não. Porque se vir um demônio para ensinar doutrina errada, ensinamento errado para uma pessoa, ela vai correr. Mas o que Paulo ele diz aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 14, se eu não me engano. Encerro. Olha, 2 Coríntios 11, verso de número 13 e o 14, ó.
Porque os tais falsos apóstolos, ou seja, aqueles que fazem a obra de Deus, alguns, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, eles passam por homens de Deus. Você olha para ele, ele parece espiritual, parece um homem de Deus, mas a Bíblia está dizendo, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Uma nota de R$2 e outra nota de R$2, uma falsa e outra verdadeira, elas são idênticas, mas Jesus falou, pelo frutos o conhecereis. E ele diz assim, ó, versículo 14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, se Satanás ele se transfigura em um anjo de luz, não pense que um ministro de Satanás ele virá como o Satanás, não. Ele não vai vir com as características de Satanás, com ódio, com vontade de arrancar tudo que você tem, de colocar fardo